Senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores da Câmara, internautas, ouvintes da rádio, boa noite. Convido a todos para rezarmos um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. De acordo com o regimento interno, em nome de Deus, declaro aberta a 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sabinópolis e peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da primeira sessão da 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sabinópolis, realizada aos 7 dias do mês de abril de 2025. Aos 7 dias do mês de abril de 2025, às 19 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu-se a Câmara Municipal de Sabinópolis na primeira sessão da 5ª reunião ordinária, tendo respondido à chamada todos os vereadores da casa, sem exceções. Essa reunião contou com a presença de pessoas da comunidade. Havendo número legal, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, declarou aberta a reunião, convidou a todos para rezarem um Pai Nosso e solicitou que fosse lida a ata da reunião anterior, que depois de lida foi aprovada por unanimidade. Como ordem do dia, apresentação e distribuição de projetos de origem do Executivo e do Legislativo e posterior encaminhamento para as comissões permanentes da Câmara Municipal, sendo apresentação de projeto de lei complementar de origem do Executivo número 11/2025, que dispõe sobre alteração do artigo 287 do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 1203/92 e da outras providências. Apresentação de projeto de lei de origem do Executivo número 12/2025, que autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, a negociar o débito inscrito como dívida ativa ou não, com descontos de juros e multa e da outras providências. Apresentação de projeto de lei de origem do Executivo número 14/2025, que concede aumento salarial aos servidores públicos do Poder Executivo do município de Sabinópolis. Apresentação de projeto de lei complementar de origem do Executivo número 15/2025, que altera a Lei Complementar 2177, de 1º de outubro de 2015, e parágrafo 1º da Lei Complementar número 2130, de 14 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sabinópolis e da outras providências. Apresentação de projeto de lei de origem do Executivo número 17/2025, que institui e regulamenta o auxílio Rota do Saber, destinado às despesas de transporte dos estudantes em vulnerabilidade econômica que frequentem instituições de ensino técnico ou superior, presencial ou semipresencial, nas cidades próximas ao município de Sabinópolis e da outras providências. Apresentação de projeto de lei de origem do Executivo número 18/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder complemento de subvenção social à entidade assistencial, educacional e da outras providências. Apresentação de projeto de lei de origem do Executivo número 19/2025, que acrescenta os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao artigo 1º e parágrafos 1º e 2º ao artigo 3º da Lei Municipal número 2482, de 19 de março de 2025. Apresentação de projeto de lei de origem do Legislativo número 16/2025, que concede aumento salarial aos servidores públicos da Câmara Municipal de Sabinópolis. Após a apresentação, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a segunda sessão, a realizar-se às 19h30. Segunda sessão.
Como ordem do dia, primeira discussão e votação de projeto de origem do Executivo. O senhor presidente colocou o projeto para apreciação do plenário. Referente ao projeto de origem do Executivo número 10, 2025, que extingue o cargo efetivo de telefonista no âmbito do município de Sabinópolis e reclassifica os servidores efetivos para o cargo de auxiliar administrativo, apresentado na 4ª reunião ordinária, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Após a discussão, o senhor presidente colocou o projeto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Após a votação, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a terceira sessão, a realizar-se às 21 horas do mesmo dia. Terceira sessão. Como ordem do dia, segunda discussão e votação de projeto de lei de origem do Executivo número 10, 2025, apresentado na ata da reunião passada. O senhor presidente colocou o projeto em discussão, seguido de votação, tendo sido aprovado por unanimidade. De acordo com o regimento interno, o senhor presidente iniciou o expediente, tendo participado os senhores vereadores Álvaro de Pinho Barroso, Ana Lúcia Lopes Miranda, Danilo Augusto Leão Cardoso da Rocha, Nilson Renato Miranda Campos, Milton César de Pinho, Andressa Rafaele Santos Queiroz, Neymar Aparecido Queiroz de Araújo, Marcelo Augusto de Siqueira e o senhor presidente Denis Henrique Filadete de Pinho, onde foram feitas diversas citações e solicitações. O senhor vereador Álvaro de Pinho Barroso apresentou o relatório de viagem. Os senhores vereadores Nilson Renato Miranda, Neymar Aparecido Queiroz de Araújo apresentaram o relatório de viagem. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. Convocando os senhores vereadores para a 6ª reunião ordinária, a realizar-se dia 14 de abril de 2025. Após a leitura, coloca a ata em discussão. Coloca a ata em votação. A ata foi aprovada por unanimidade. Gostaria também de justificar a ausência do vereador Marcelo Augusto de Siqueira, por motivos particulares. Ele não vai estar presente conosco aqui na reunião. Correspondência. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das correspondências. Ofício número 44, 2025, GP. Sabinópolis, 10 de abril de 2025. Excelentíssimo presidente, em cumprimento às determinações constitucionais, especialmente ao disposto no artigo 31 da Constituição Federal, que estabelece a fiscalização do município, será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, parágrafo único do artigo 70, que dispõe que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, e ao inciso 11 do artigo 47 da Lei Orgânica do Município de Sabinópolis, encaminhamos por meio deste a prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2024 do município de Sabinópolis. Os demonstrativos contábeis consolidados, ora anexos, foram elaborados em estrita observância às normas contábeis aplicadas ao setor público em conformidade com as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e das diretrizes estabelecidas pelo Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, bem como das orientações normativas expedidas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Destacamos que, além dos balanços contábeis anexados a este ofício, todas as informações pertinentes à fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial do município foram regularmente transmitidas ao Tribunal de Contas por meio do Sistema Informatizado de Contas do Município, SICOM,
garantindo a devida transparência e a observância dos princípios da legalidade, moralidade, economicidade e eficiência na administração dos recursos públicos. Reafirmamos nosso compromisso com a gestão fiscal responsável e transparente, colocando-nos à disposição dessa Casa Legislativa. Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Carlos Roberto Barroso Mourão, prefeito de Sabinópolis. Ordem do dia. Apresentação de projeto de lei do origem do Executivo e do Legislativo, sendo apresentação de projeto de resolução do Legislativo número 2/2025, que dá a nova redação ao artigo 145 da Resolução número 48, de 4 de maio de 2015, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Sabinópolis. Discussão e votação dos projetos de origem do Executivo e do Legislativo, sendo projeto de lei complementar de origem do Executivo número 11/2025, projeto de lei de origem do Executivo número 12/2025, projeto de lei de origem do Executivo número 14/2025, projeto de lei complementar de origem do Executivo número 15/2025, projeto de lei de origem do Executivo número 18/2025, projeto de lei de origem do Executivo número 19/2025, projeto de lei de origem do Legislativo número 16/2025. Projeto número 11. Tramitação do projeto. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar do Executivo número 11/2025, apresentado na 5ª reunião ordinária. Projeto de lei complementar número 11, de 18 de março de 2025. Dispõe sobre alteração do artigo 287 do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 1203/92, e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 287 da Lei 1203/92, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Sabinópolis, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 287. Fica assegurado ao servidor público municipal o recebimento à sexta parte dos vencimentos integrais concedido quando complementar 30 anos de efetivo serviço, que se incorporarão aos vencimentos base para todos os efeitos. Inciso 1º. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o período. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal, 18 de março de 2025. Carlos Roberto Mourão, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei número 11 em discussão. Passa a palavra à senhora presidente da Comissão de Legislação e primeira secretária da mesa, vereadora Andressa Rafael Santos Queiroz. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, Denis Henrique Filadeste de Pinho, pelo qual eu cumprimento os demais colegas. Boa noite, minha companheira Ana Miranda e as servidoras dessa casa. Cumprimento também a todos e todas que estão assistindo essa reunião ao vivo pelas redes sociais e que vão assistir posteriormente pela Rádio 104 FM. Saúdo toda a população de Sabinópolis. Em relação ao projeto de lei número 11, eu ressalto aqui na população que as comissões internas da Câmara reuniu e deferiu pela vista do projeto. A gente precisa aprofundar algumas questões junto à assessoria jurídica. Eu gostaria de colocar à vista do projeto número 11. Se algum vereador for contrário, que se levante e manifeste.
Então, vista concedido, vereador, o projeto volta para as comissões, tá bom? Será discutido em próximas reuniões. Projeto número 2. Tramitação do projeto. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei do número do Executivo, número 12/2025, apresentado na 5ª reunião ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 12, de 20 de março de 2025. Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, a negociar o débito inscrito como dívida ativa ou não, com descontos de juros e multa da outras providências. Artigo 1º. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sabinópolis, autarquia municipal, por intermédio do setor de contas e consumo, fica autorizado a promover a negociação em âmbito administrativo com os usuários consumidores em atraso no pagamento de suas contas. Inciso 1º. O setor de contas e consumo fica responsável pela negociação conforme as condições financeiras do usuário e os interesses da autarquia, mediante a análise de situação de cada consumidor. Artigo 2º. A negociação do pagamento será admitida mediante requerimento administrativo, disponibilizando pela autarquia, assinado pelo usuário ou representante legal, acompanhado de cópia de documento com foto do requerente. Artigo 3º. A negociação do débito será concedida mediante a formalização do termo de confissão de dívida em que se contenha o valor total da dívida, incluindo a correção monetária, juros e multas nos termos da legislação municipal em vigor, com sua discriminação exercício por exercício ou por espécie. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Deu parecer favorável à apresentação do projeto. Andressa Rafael Santos Queiroz, presidente. Nilson Renato Miranda Campos, vice-presidente. Álvaro de Pinho Barroso, relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Deu parecer favorável à apresentação do projeto. Álvaro de Pinho Barroso, presidente. Neymar Aparecido Queiroz de Araújo, vice-presidente. E Marcelo Augusto de Siqueira, relator. Comissão de Administração e Obras Públicas. Deu parecer favorável a este projeto. Milton César de Pinho, presidente. Ana Lúcia Lopes Miranda, vice-presidente. Neymar Aparecido Queiroz de Araújo, relator. Coloco o projeto de lei número 12 em discussão. Passa a palavra à senhora presidente da Comissão de Legislação e primeira secretária, vereadora Andressa Rafael Santos Queiroz. Esclareço também que esse projeto, de altíssima relevância, foi discutido em comissões internas. No entanto, nós deferimos pela vista para esclarecer uma dúvida contábil, que foi uma condição de orientação aqui da assessoria contábil da Câmara. Gostaria de colocar a vista solicitada pela vereadora Andressa em votação. Aqueles que for favorável à vista, permaneça sentado. Quem for contrário, levante e se manifeste. Vista concedida. O projeto volta para as comissões para ser reavaliado. Tramitação do projeto número 14. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 14/2025, apresentado na 5ª reunião ordinária. Projeto de lei número 14, de 24 de março de 2025. Concede aumento salarial aos servidores públicos do Poder Executivo do município de Sabinópolis. Artigo 1º.
concede aumento salarial de 5% sobre os vencimentos dos servidores públicos detentores de cargos em comissão e função gratificada do Poder Executivo Municipal, bem como os servidores do Instituto de Previdência de Sabinópolis e PRES. Inciso 1º, o anexo 4º, tabela de vencimentos e progressões da Lei Complementar Municipal número 1777, de 2 de julho de 2007, passa a vigorar com reajuste ora concedido. Inciso 2º, o aumento salarial inclui os servidores do Magistério da Educação Básica, previsto na Lei 2077, de 3 de fevereiro de 2015. Artigo 2º. O presente aumento é extensivo aos servidores aposentados e pensionistas municipais, conforme dispostos nas emendas constitucionais número 41 de 2003 e 47 de 2005, observando ainda o artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 3º. O aumento de que se trata, esta lei não será aplicada aos profissionais que exercem o cargo função de agente comunitário de saúde e agente de controle de endemias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 1/4 de 2025. Prefeito Municipal de Sabinópolis, 24 de março de 2025, Carlos Roberto Barroso Mourão, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei número 14 em discussão. Passa a palavra à senhora presidente da Comissão de Legislação e primeira secretária, vereadora Andressa Rafaele Santos Queiroz. Em relação ao projeto, né, de origem do Executivo, é importante considerar, né, o projeto que veio da Prefeitura. O objetivo aqui considerado, entendido, né, pelos vereadores, foi uma proposta de reajuste para adequar à inflação. Esperamos, né, em outras oportunidades, vir um aumento real considerável que atenda, né, todos os servidores, especialmente, né, as classes que estão em defasagem salarial. Também sou servidora pública, né, estamos acompanhando esse processo enquanto legislativo, mas é uma prerrogativa do Executivo, né, propor essa condição. Então, hoje a gente tem, né, um projeto de 5%, vai atender aí uma adequação, vai conseguir chegar num índice inflacionário, né, mais adequado, e já adianto aqui, sou favorável ao projeto, senhor presidente. Passa a palavra ao senhor presidente da Comissão de Finanças, vereador Álvaro de Pinho Barroso. Senhor presidente, excelentíssimo senhor Denis Henrique Filader de Pinho, no qual cumprimento os demais colegas vereadores, os internautas que nos assistem agora pelas redes sociais, aos ouvintes da Rádio 104.9 que vão nos ouvir amanhã. Uma boa noite a todos. Sobre o reajuste dos salários dos servidores públicos, eu só tenho a dizer que, na verdade, não estão tendo aumento real, tá? É só a recomposição das perdas inflacionárias. Então, não existe aumento real. É como se a inflação medida foi de 4,83, então, com o salário que você recebia o ano passado, esse ano você não consegue comprar as mesmas coisas. Então, a Prefeitura está recompondo esse valor da inflação para que você não perca o poder de compra. O ideal, que todos queriam, era que a gente tivesse aumento real do salário mínimo. E para que isso acontecesse, teria que ter vindo aqui um aumento maior do que 5%, talvez 7%, 7,5%, que foi o que o governo federal deu do aumento do salário mínimo, né, que no final acabou tendo um ganho real de 2,5%. Mas, de acordo com a Prefeitura, que fez aí o impacto financeiro, isso não foi possível. Então, o possível que a Prefeitura pôde dar é essa recomposição de 5%. Então, eu sou favorável. Só isso, senhor presidente. Passa a palavra ao senhor presidente da Comissão de Administração, vereador Milton César de Pinho. Uma boa noite a todos, em nome do nosso presidente
Denis Filadélfia de Pinho, eu cumprimento todos os colegas vereadores. Uma boa noite às servidoras da casa, boa noite ao Marcelo e aos internautas e os ouvintes que nos ouvirão amanhã na 104.9. E como o Álvaro relatou aí, não é um aumento de salário, é uma recomposição das percas inflacionárias. Meu sonho era estar voltando um salário aqui, um aumento real de salário, né? Mas não é possível. O que veio aqui para a gente é que concede um aumento de 5%. Sou favorável. Passo a palavra ao senhor vereador, vice-presidente Danilo Augusto Leão Cardoso da Rocha. Eu também quero cumprimentar a todos, em nome do senhor presidente, Denis Henrique, presidente aqui desta casa. Cumprimentar também o Marcelo, que está fazendo aí toda a transmissão. Perdão, não deixar de cumprimentar também nossos colegas, excelentíssimos senhores vereadores, as mulheres que acompanham essa mesa também, a Ana, a Andressa. É um prazer ter a Câmara assim, meio que equilibrada. E as nossas colegas, chefe de gabinete, nossa secretária, que está aqui também para nos assistir. E a todos que vão também nos acompanhar, 104,9. Amanhã, um bom dia. E o irmão Zaías estará à frente. Esse projeto já tem uns dias que nós estamos discutindo ele aqui. Às vezes vocês não nos veem aí fora, aí, mas nós estamos aqui debatendo internamente. Tentamos até entre nós mesmos, até onde a gente conseguia aí elevar essa porcentagem, o que podia, o que tivesse em nosso alcance. Mas como é um projeto de segmento do Executivo, temos como analisar e votar. Como esse pedido também já está sendo feito pelos servidores há um longo tempo, nós votaremos a favor, mas esperamos que não muito tardar possa chegar a outro para a gente aí adequar a igualdade com todos, assim como nós também há poucos dias aprovamos aí o reajuste aí dos secretários. Vamos caminhando junto aí, senhor presidente, muito obrigado. Passo a palavra ao senhor vereador Neymar Aparecido Queiroz de Araújo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às servidoras da casa, aos internautas, boa noite. E um bom dia aos ouvintes da Rádio 104.9 amanhã. Bom, senhor presidente, como os colegas vereadores aí falaram, esse projeto é uma compensação da perda inflacionária do salário, né? Nós, todos os vereadores, tentamos um reajuste real de 7,5%, mas, infelizmente, não está nas nossas mãos, né? Queria um aumento para realmente valorizar o salário, né? E a gente não conseguiu, mas, futuramente, eu tenho esperança que vai chegar esse aumento para a gente aqui, de estar valorizando o aumento mesmo do salário, né? E não tem como votar contra um projeto desse, de aumento para os funcionários, os servidores públicos, não. Eu sou favorável. Passa a palavra ao senhor vereador Nilson Renato Miranda Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas da casa aqui. Boa noite às meninas da Câmara, carinhosamente a gente chama aqui. Boa noite aos internautas que nos acompanham. Um bom dia aos ouvintes da Rádio 104,9, que nos ouvirá amanhã. Com relação ao projeto aqui, já foi explicado, já foi explanado aí que é simplesmente uma recomposição com relação à perda inflacionária. Gostaríamos muito que fosse um valor, né, bem maior de aumento aí, que fosse pelo menos próximo ou parecido com o que foi dado ao secretariado. Mas não é possível, nos informaram que não é possível nesse momento. O valor que a gente pode votar é o que foi a porcentagem que veio do Executivo, a gente não pode alterar o valor. Então, nós não temos responsabilidade em relação à porcentagem de aumento que foi concedido aqui no projeto. Cabe a nós simplesmente votar contra ou a favor, né? Não vou votar contra um benefício ao funcionário público, tá certo? Favorável. Passa a palavra à senhora vereadora, líder do governo, Ana Lúcia Lopes Miranda.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, servidoras desta casa. Boa noite a todos que estão nos assistindo e a todos que nos ouvirão amanhã pela Rádio 104.9. Bom, senhor presidente, como já foi, falado anteriormente sobre o projeto, a nossa secretária explicou muito bem, meus colegas também já falaram sobre esse assunto. Não é um aumento salarial, é uma correção, em relação à inflação atual. E é um projeto que vem do Executivo e já vem com um impacto financeiro já estudado, podemos, a partir dessa correção, contar com possíveis correções futuras. Em relação aos cargos, temos aí, está tendo os estudos dos cargos de aumento do pessoal do setor do magistério e, futuramente, demais cargos, demais cargos do Executivo. Lembrando também que esse projeto ele abrange também os servidores do magistério. Então, eu voto favorável para o projeto e lembrando que é a correção, mas que futuramente todos nós estamos torcendo para ter um aumento significativo, realmente um aumento para os servidores. Coloco o projeto do Executivo número 14/2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, levante e manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto número 15. Tramitação do projeto. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 15/2025, apresentado na 5ª reunião ordinária. Projeto de Lei Complementar número 15, de 2 de abril de 2025. Altera a Lei Complementar 2117, de 1º de outubro de 2015, inciso 1º da Lei Complementar número 2130, de 14 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sabinópolis e dá outras providências. Artigo 1º, anexo 2º da Lei Complementar 2117, de 1º de outubro de 2015, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sabinópolis, Minas Gerais. Passa a vigorar com as seguintes alterações. Comissão de Legislação, Justiça e Redação deu parecer favorável à apresentação do projeto. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas deu parecer favorável à apresentação do projeto. Comissão de Administração e Obras Públicas deu parecer favorável à apresentação do projeto. Coloco o projeto de lei número 15 em discussão. Passo a palavra à senhora presidente da Comissão de Legislação e primeira secretária, vereadora Andressa Rafael Santos Queiroz. Como foi apresentado pela nossa secretária, esse projeto do SAI, nossa autarquia, ele vai trazer aí uma possibilidade de aumento, principalmente para os cargos de chefia aí, que compõem hoje a nossa autarquia. Aqui, nesse projeto, propõe uma condição de aumento aí, ou de escolha para o servidor efetivo, o servidor de carreira, optar pelo salário do seu vencimento ou optar pelo aumento de 30% a 40% aí, a depender do cargo. Exemplos aí das pessoas e cargos que vão ser atingidos: diretor, chefe de setor administrativo, chefe de setor de contas, chefe de setor de tratamento, chefe de setor de almoxarifado. É importantíssimo essa adequação, tendo em vista que tem mais de 14 anos que o SAI não estrutura o plano de cargo e não prevê essas condições de aumento. Além disso,
os salários, né, dos servidores do SAI, eles têm uma diferença muito grande, uma defasagem muito grande em relação aos dos servidores, né, do Executivo. Então, é mais que justo nessa proposta que veio do SAI. Parabenizo aí a direção por organizar o plano de carga e carreira. Tem mais outros cargos que precisam ser tratados, precisam de aumento, né? Quem está na ponta ali, quem está na base, além dos cargos de chefia, mas isso a gente acredita que vai vir com o tempo, porque nós temos uma realidade aqui de planos de cargos e carreira, tanto do Executivo quanto da autarquia, que são muito antigos e tem que se estruturar corretamente em nível de hierarquia, né, em nível de progressão vertical, progressão horizontal, e isso leva tempo. Para ficar justo para todo mundo, tem que ser bem estudado, com os impactos financeiros, né, com a análise jurídica. Então, assim, a gente tem conversado internamente e sempre lembrando, né, aos diretores para alcançar também quem está lá na ponta, o servidor que está lá como calceteiro, né, que está lá no dia a dia também. Então, esse projeto, né, a gente entendeu que também está dentro das condições constitucionais, está dentro do impacto financeiro. Tivemos posicionamento favorável da nossa assessoria, tanto jurídica quanto contábil. Então, já adianto, favorável ao projeto, senhor presidente. Passa a palavra ao senhor presidente da Comissão de Finanças, vereador Álvaro de Pinho Barroso. Sem discussão. Passa a palavra ao senhor presidente da Comissão de Administração, vereador Milton César de Pinho. Favorável. Passa a palavra ao senhor vereador vice-presidente Danilo Augusto Leão Cardoso da Rocha. Muito bem. Desde o início, quando a gente começou a demanda dos trabalhos, a gente foi convocado até mesmo sobre esse assunto do aumento, né, do vencimento, ou seja, do aumento do salário. Vai ser para alguns 30%, mas também dos padrões da letra D a H vai ser 5%. E eu creio que diante dessa votação, esse mês já chega na folha de pagamento, instale os meninos aí, vão continuar aí, que sempre que chegar aqui for beneficente para vocês, nós estamos aprovando, tá bom? Aprova esse projeto. Passa a palavra ao senhor vereador Neymar Aparecido Queiroz de Araújo. Bom, senhor presidente, igual o vereador falou, é 30%, mas não é bem 30%, né? Eles já recebem 25%. Vai aumentar mais 5%, para deixar claro para a população, né? Aí vai passar para 30%, vai readequar, né? E é só para os cargos de chefia. Só para o cargo de chefia. Vai aumentar 5% para o cargo de chefia e para os funcionários também. É o mesmo valor para todo mundo. É o mesmo valor para todo mundo. Então, eu sou favorável ao projeto. Passa a palavra ao senhor vereador Nilson Renato Miranda Campos. Bom, até uma parte aqui do projeto, né, que fala a respeito do reajuste de 5% dos vencimentos aqui da tabela dos salários e padrões da letra D a H. Então, ao meu modo de entender, não inclui todos os funcionários. Nilson, é porque no projeto ele já está adequando o valor mínimo, que é a letra A e B, já está colocando 1.518. Hoje, se você for olhar, o A e B está 1.300 e alguma coisa. Então, esse A e B, na verdade, eles estão tendo um aumento de mais de 20%, 30%, porque eles estão readequando. E isso é importante, porque isso você coloca a tabela no nível certo dela, entendeu? Então, eles estão elevando o salário desse A e B muito mais do que os 5% que os outros estão recebendo. Então, todos estão recebendo. Entendido. A dúvida sanada, né? Manifesto meu parecer favorável ao projeto aqui, uma vez que é benefício para o funcionário público, né? Espero que também, né, volte em melhorias, né, na prestação de serviço para a população aí. Certo? A gente recebe muita reclamação
dessa autarquia. Passa a palavra à senhora vereadora, líder do governo, Ana Lúcia Lopes Miranda. Em relação ao projeto, né, é uma alegria muito grande quando chega um projeto aqui para a gente, para a votação de correção de salário. Sou servidora pública, né, sou a favor de correção de salário dos servidores públicos. Nesse caso aí também teve a readequação da tabela, né, de vencimento, e é o que a gente espera também que seja realizado pelo Executivo, né, a correção da tabela. E com muita alegria que eu voto também favorável a esse projeto, senhor presidente. Gostaria só de ressaltar uma coisa, que eu fico muito feliz com o Joseli ter feito essa correção, que há mais de 14 anos não era feito. Então, assim, para os funcionários de carreira, isso conta muito. Então, se eu pudesse votar também, com certeza seria favorável. Coloco o projeto número 15/2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, levante e se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto número 18. Tramitação do projeto. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 18/2025, apresentado na 5ª reunião ordinária. Projeto de lei número 18, de 3 de abril de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder complemento de subvenção social à entidade assistencial educacional e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o pagamento pelo Poder Executivo Municipal de recursos a títulos de subvenções sociais e auxílio financeiro à entidade Bem-Estar do Menor. CNPJ 18 391 797/1060, durante o exercício de 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e no inciso 3º do artigo 12, artigos 16 a 18 da Lei número 4.320, de 17 de março de 1964. Os repasses serão efetuados mediante celebração de termo aditivo ao termo de fomento, parceria, com base na necessidade devidamente exposta justificada pela entidade nos seguintes montantes. Primeiro, R$ 52.726,68 para complemento de valores referentes a 139 matrículas para atendimento de crianças de 0 a 3 anos, creche. Segundo, R$ 91.592,34 referente a 85 matrículas de crianças com 0 a 4 anos, no qual R$ 36.893,70 serão destinados à alimentação, R$ 54.698,64 para remuneração do pessoal docente e demais profissionais que prestam serviços educacionais. Inciso 1º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a destinar tais recursos a títulos de acréscimos financeiros com termo aditivo aos termos de fomento já celebrados, autorizado pela Lei Municipal número 2.476, de 2024, repassados mensalmente durante o período de abril de 2024 a junho de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação deu parecer favorável a este projeto. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas deu parecer favorável a este projeto. A Comissão de Administração e Obras Públicas deu parecer favorável à apresentação do projeto. Coloco o projeto de lei número 18 em discussão. Passa a palavra à senhora presidente da Comissão de Legislação e primeira secretária, vereadora Andressa Rafaele Santos Queiroz. Esclarecendo, né, mais uma vez a população, que é um projeto
que também nos deixa muito feliz, né, de estar passando aqui nessa casa. É um projeto que vai ter um repasse numa importância aqui financeira, né, significativa para bem-estar, de R$ 52.726 e R$ 91.592, né, dividida aí em serviços para atender criança de 0 a 3 e crianças de 0 a 4, de diferentes modalidades, né, educacionais. A gente entende aqui, em posição, que é uma forma, né, da prefeitura estar em dia com as condições de prestação de serviço da Bem-Estar, que tem, né, todo o meu respeito, presta um serviço de qualidade, um serviço significativo para a população. Além disso, né, o projeto foi discutido internamente, não foi levantado nenhuma óbice, nenhum tipo de interferência contábil ou jurídica, né, totalmente legal e cabível mesmo a prefeitura fazer esse repasse. A gente percebeu também que é fruto, né, de algumas negociações entre a Bem-Estar e o executivo, que estão dispostos aí e exercendo da melhor forma, né, a parceria entre a entidade filantrópica e o serviço público. Sem mais. Passa a palavra ao senhor presidente da Comissão de Finanças, vereador Álvaro de Pinho Barroso. Esse projeto ele vem complementar os valores de uma negociação que foi votada no final do ano passado e também complementar valores sobre uma combinação de ABEM dar assistência aos alunos de 04 a 05, que a prefeitura vai passar a acolher a partir do mês de julho, né? Então, até junho, a ABEM vai prestar esse serviço no contratempo da escola. Então, é o repasse que a prefeitura está fazendo para isso. Eu só queria complementar e dizer que, quando se trata de bem-estar, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, um olhar mais sensível, né? Esse ano retirou os meninos de 04 e 05 do tempo integral da ABEM e vai passar para a escola municipal. E aí eu conversando com um representante do governo, e ele me disse assim, não, porque agora nós temos condição de prestar o serviço, então nós não precisamos mais da Bem-Estar para prestar esse serviço. E eu refleti bastante sobre isso. Por quê? Primeiro, é preciso ver se a prefeitura vai prestar esse serviço nas mesmas condições e na mesma qualidade que a ABEM presta. Isso é um ponto importante, né? Se o local onde vai prestar esse serviço ele é tão adequado quanto é o local da ABEM. Se os professores e os funcionários são tão qualificados quanto são lá da ABEM, para que essas crianças não tenham prejuízo na qualidade. E a outra coisa que a gente precisa também, a ABEM durante 50 anos prestou um serviço ou presta um serviço na cidade, e aí, de repente, vira e fala assim, não, a gente não precisa de vocês mais. Então, assim, é preciso olhar isso com mais carinho. Tudo bem, talvez não precise nesta área. Se vai prestar um serviço com qualidade, né, nas mesmas condições, e fala assim, não, a gente hoje consegue fazer essa prestação. Então, que a ABEM, que passe para a ABEM algum outro tipo de serviço. Porque a gente precisa olhar para trás e reconhecer todo o trabalho que a ABEM já desenvolveu em Sabinópolis. E não simplesmente chegar num certo momento e falar assim, não, a gente não precisa mais de vocês, né? A ABEM é uma parceira, né, do município, e eu não vou falar só do executivo, da prefeitura, mas ela é uma parceira do município,
por tudo que ela já prestou de assistência social no município. Então, quando se tratar de bem-estar, que tenha um olhar mais sensível, né? E não simplesmente olhar de forma só financeira. É só isso, presidente. Obrigado. Passa a palavra ao senhor presidente da Comissão de Administração, o vereador Milton César de Pinho. Sobre esse projeto da BEM, a gente está vendo aqui que é uma subvenção, foi um acordo que a prefeitura fez com eles, então a gente tem que votar para legalizar o pagamento. E um comentário sobre a BEM, que vem uma preocupação com a gente, já que a prefeitura vai assumir, não precisa mais da BEM, e a gente fica pensando, o que será feito desses funcionários da BEM? Professores, as pessoas que cuidam dos meninos, né? Então a gente tem que ter um olhar, igual o Álvaro falou, tem que um olhar mais carinhoso com a BEM, para ver se tem como repor em alguma coisa, né? Quer dizer, nós agora vamos assumir os meninos, não precisa mais da BEM. Mas não podemos deixar de olhar para trás e ver o que a BEM já fez para Sabinópolis. Mas, referente ao projeto, eu sou favorável. Passa a palavra ao senhor vereador, vice-presidente Danilo Augusto Leão Cardoso da Rocha. Mais do que justo, está estornando esse valor para eles, compensando aí os alunos que vão ficar lá até a presente data aqui arquivada no projeto. Também eu não posso deixar de agradecer a Bem-Estar, e eu não passei por lá quando criança, mas minha filha teve o privilégio de estar lá, muito grato aí à diretoria, às professoras. Tive, sim, como pai, ajudar ela nos primeiros passos, foi onde que eu direcionei ela para a escola do município, onde também está sendo muito bem atendida. Sei que a Bem-Estar já tem longos anos que trabalha nisso, atendendo tantas crianças do município aqui em Sabinópolis, quanto do distrito de Oxenita. Isso ajuda muitos pais de família. As crianças lá ficam totalmente seguras e cuidadas. Porém, nós temos que dar continuidade. As portas não se fecham por aí. E menos tardar, nossa cidade é uma cidade produtiva, vão ter crianças, e eu sei que as portas lá estão sempre abertas, amanhã chegam novos projetos, tem novas aprovações, jamais abandonaremos, ainda que nós sabemos que lá também é uma instituição filantrópica. Então, ou seja, pode ter certeza que o nosso cuidado vai chegar até lá também. E eu sou favorável a esse projeto e agradeço o reconhecimento do município em questão disso. Só isso, senhor presidente. Passa a palavra ao senhor vereador Neymar Aparecido Queiroz de Araújo. Bom, senhor presidente, quanto ao projeto, eu sou favorável e está longe da prefeitura, do executivo, não precisar do serviço da BEM, né? Porque as crianças de 0 a 3 anos vai continuar lá ainda, né? E a gente é muito grato, igual o vereador Danilo falou, toda Sabinópolis, distrito, muito grato à BEM, né? Mas o serviço a partir de 4 a 5 anos, eu tenho certeza que o município vai prestar também com excelência, né, como vem prestado aí. Mas o de 0 a 3 anos vai continuar frequentando a BEM, e o município repassando a verba, né? Então eu sou favorável, sim, ao projeto. Passa a palavra ao senhor vereador Nilson Renato Miranda Campos. Com relação ao projeto aí, do repasse financeiro para BEM, está explícito aqui que é um complemento, né, de valores. Já tinha sido procurado por mães, né, de crianças que são atendidas pela BEM, né, reclamando até essa questão do repasse financeiro que teve no ano anterior. Inclusive foi até pauta de um ofício que eu enviei para a prefeitura com relação a esses repasses aí. A gente tem que olhar com bons olhos para a BEM, nunca dispensar a questão de serviço e bater palmas para o serviço que já foi apresentado à nossa população aqui. A gente tem que prestar atenção, né, mais para frente, se a prefeitura realmente vai ter como,
né? Logicamente que isso é uma discussão assim que essa questão do contrato vencer, se a prefeitura vai ter como receber essas crianças, né, de 4 e 5 anos de maneira integral, com excelência, como já foi falado, como a BEM faz aí. Porque eu fui procurado pelas mães, por algumas mães, e a preocupação delas é o seguinte: se não tiver onde colocar as crianças em tempo integral, elas terão que parar de trabalhar. Então, se envolve uma questão financeira de uma família, né, que, de repente, por falta desse atendimento, não vai poder, vai passar por dificuldades financeiras em casa. Então, manifesto favorável, né, a esse repasse aí, mas que vamos ficar de olho com relação aos próximos passos que serão dados aí. Passa a palavra à senhora vereadora, líder do governo, Ana Lúcia Lopes Miranda. Senhor presidente, demais colegas, em relação, né, ao projeto, a gente fica muito feliz, né, que o município, mais a Bem-Estar do Menor, tenha conseguido chegar nesse acordo para continuar mantendo essas crianças lá, dando assistência a essas crianças lá na Bem-Estar. Eu sou mãe também, né, tive e ainda tenho muita dificuldade em relação a ter com quem deixar minha filha, né, porque eu também trabalho em período integral, e a gente sabe da importância que a Bem-Estar tem para atender essas crianças, para as mães estarem trabalhando, né? A gente vê que o município ele não está omisso em relação a essas famílias, a essas crianças. A intenção é que o município continue dando atendimento a essas crianças, né, com a mesma qualidade, e essa complementação aí, ela é importantíssima, né, para a Bem-Estar conseguir dar continuação ao serviço com essas crianças. No mais é só, senhor presidente, sou favorável ao projeto. Após a discussão, coloco o projeto do Executivo número 18/2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, levante e manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto número 19. Tramitação do projeto. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 19/2025, apresentado na 5ª reunião ordinária. Projeto de lei número 19, de 7 de abril de 2025. Acrescenta os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao artigo 1º e parágrafos 1º e 2º ao artigo 3º. Na Lei Municipal número 2.482, de 19 de março de 2025. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação deu parecer favorável à apresentação do projeto. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas deu parecer favorável à apresentação do projeto. A Comissão de Administração e Obras Públicas deu parecer favorável à apresentação do projeto. Coloco o projeto de lei número 19 em discussão. Passa a palavra à senhora presidente da Comissão de Legislação e primeira secretária, vereadora Andressa Rafael Santos Queiroz. Esclarecendo a população, é um projeto bastante técnico. Ele vai dar continuidade às proposições que a gente já discutiu aqui sobre a usina fotovoltaica. Ele vem acrescentar as modalidades de amortização, né, a condição de encargos financeiros do projeto. Eu não vou conseguir explanar assim, todos os detalhes, mas o município observou, né, que precisa da continuidade e para ficar, né, bem explicado sobre como que vai ser essa condição de crédito, de amortização, dispôs alguns incisos aqui e parágrafo para ficar específico e mais transparente o projeto da usina.
Passa a palavra ao senhor presidente da Comissão de Finanças, vereador Álvaro de Pinho Barroso. Tem um ditado que fala que quem não sabe assar, come cru. Vocês já ouviram esse ditado? É esse resultado desse projeto aqui. Mandou o projeto para a Câmara para a gente aprovar, autorizar, pegar 7 milhões de reais para poder construir uma usina fotovoltaica. Nós discutimos o projeto, vimos que o projeto tinha dúvida, tinha problema. Eu estou já mais velho aqui na Câmara, terceiro mandato, já aprovamos vários outros projetos do mesmo processo. Aí você chega na reunião e escuta deles lá na reunião do executivo. Não, vocês têm que votar para a gente pegar o dinheiro no banco. Aí, beleza, então votamos autorizando. Aí, na hora que chega no banco, o banco vira e fala, essa lei de vocês está incompleta, está faltando um tanto de coisa. E aí o banco vai lá e fala quais são as exigências que é preciso estar na autorização para que eles possam pegar. Como está faltando um tanto de coisa, então precisa complementar. Então, essa lei nada mais é que complementando o projeto incompleto que eles mandaram e ficaram pressionando para votar. Se fizesse a coisa com mais planejamento, não estava acontecendo isso. Só isso, senhor presidente. Passa a palavra ao senhor presidente da Comissão de Administração, vereador Milton César de Pinho. Sem discussão. Passa a palavra ao senhor vereador, vice-presidente Danilo Augusto Leão Cardoso da Rocha. Como foi dito, é a complementação, sem ela também nada feito, são os requisitos. Poderia mesmo ter vindo adequado ao primeiro, mas como veio passo a passo, esse foi o momento. Como é preciso, voto e aprovo. Passo a palavra ao senhor vereador Neymar Aparecido Queiroz de Araújo. O projeto é uma readequação ao projeto que nós votamos favorável aqui na segunda ou terceira reunião, né? Então, o projeto já foi aprovado por unanimidade, aí veio essa readequação para a gente estar votando. Eu sou favorável à readequação ao projeto. Passa a palavra ao senhor vereador Nilson Renato Miranda Campos. Como já foi falado aí, é uma readequação ao projeto aí. Não faz sentido a gente ter votado favorável antes e agora votar contra. Então, portanto, meu voto é favorável ao projeto. Passa a palavra à senhora vereadora, líder do governo, Ana Lúcia Lopes Miranda. Como meu colega Danilo explicou muito bem, né? Graças a Deus que nós estamos aqui para receber essa adequação e para votar ela. Ainda bem. E sou favorável à readequação para dar continuidade ao projeto da usina fotovoltaica. Após a discussão, coloco o projeto do Executivo número 19/2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, levante e manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto número 16. Tramitação do projeto. Solicita a senhora secretária que faça a leitura de projeto de lei do Legislativo número 16/2025, apresentado na 5ª reunião ordinária. Projeto de lei número 16, de 28 de março de 2025. Concede aumento salarial aos servidores públicos da Câmara Municipal de Sabinópolis. Artigo 1º. Concede aumento salarial de 5% sobre os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Sabinópolis. Artigo 2º. As despesas para execução do presente projeto de lei correrão por conta de dotação própria do orçamento anual da Câmara Municipal de Sabinópolis, previsto no orçamento do exercício de 2025. Artigo 3º. Anexo 3º da Lei 1886, de 2010, símbolos à tabela de vencimentos que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Sabinópolis, passa a vigorar com reajuste ora concedido. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2025. Salão do Vereador Wagner de Pinho Oliveira, em 28 de março de 2025. Mesa diretora: Denis Henrique Filardeste de Pinho, presidente. Danilo Augusto Leão Cardoso da Rocha, vice-presidente. Andreissa Rafaela Santos Queiroz, primeira secretária. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação deu parecer favorável à apresentação do projeto. A Comissão de Finanças, Orçamentos, Tomadas de Contas deu parecer favorável à apresentação do projeto. A Comissão de Administração e Obras Públicas deu parecer favorável à apresentação do projeto. Coloco o projeto de lei número 16 em discussão. Passa a palavra à senhora presidente da Comissão de Legislação e primeira secretária, vereadora Andreissa Rafaele Santos Queiroz. Esse projeto, explicando à população, 16, ele tem o mesmo propósito do último projeto aqui, que nós já votamos, do Executivo, porque ele também vai recompor, né, os orçamentos aí inflacionários, concedendo reajuste de 5% aos servidores da Câmara. Lembrando que são servidores, não tem a ver aqui com nós vereadores, é vedado. A gente recebe outra modalidade, né, de subsídio. Então, é mais que justo, né, uma recomposição inflacionária. Já adianto aqui, favorável ao projeto, senhor presidente. Passo a palavra ao senhor presidente da Comissão de Finanças, vereador Álvaro de Pinho Barroso. Sem discussão. Passo a palavra ao senhor presidente da Comissão de Administração, vereador Milton César de Pinho. Esse projeto é igual ao projeto do Executivo, não é um aumento salarial, é uma recompensação inflacionária e não enquadra aos vereadores, é só os funcionários da casa. Favorável. Passa a palavra ao senhor vereador vice-presidente Danilo Augusto Leão Cardoso da Rocha. Senhor presidente, nada a falar, justo e favorável. Passa a palavra ao senhor vereador Neymar Aparecido Queiroz de Araújo. Como nós já demos o votão favorável ao reajuste da inflação do pessoal do Executivo, pessoal do SAI, nada mais justo do que o pessoal, as funcionárias aqui da casa aqui, favorável ao projeto. E mais do que é merecido, né, que se eu pudesse, eu dava era 10%, 20% para as funcionárias que elas merecem, viu? Passa a palavra ao senhor vereador Nilson Renato Miranda Campos. Como já foi explanado aí, é apenas recomposição salarial, né? Como foi votado o Executivo, a autarquia do SAI, nada mais justo de ter essa recomposição salarial para o pessoal da Câmara. Favorável. Passa a palavra à senhora vereadora, líder do governo, Ana Lúcia Lopes Miranda. Como foi falado anteriormente, né, também a correção, a mesma que foi aplicada pelo Executivo, também será aplicado aqui pelas servidoras dessa casa. Ressaltando novamente, os vereadores não têm essa correção de 5%, viu? Após a discussão, coloco o projeto de lei número 16/2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, levante e manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Expediente. Como já foi escrito aqui no pequeno expediente, passa a palavra ao senhor vereador Milton César de Pinho. Eu gostaria de mandar aqui um ofício para o gabinete do prefeito. Eu tive conversando com o secretário lá, com o Éder, a possibilidade de um projeto para fazer uma pista de caminhada ali na BR-259, sentido Cerro, até o sítio.
Aí ele falou que esse ofício teria que ser enviado para lá, porque é um projeto diferenciado, porque tem que ver se pode fazer uma pista de caminhada fora da área urbana e que encaminhasse o ofício que ele ia ver a possibilidade. Aí eu vou pedir para encaminhar esse ofício para ele lá. Porque antes era inviável fazer, porque não tinha área. Hoje o Silvério fez um loteamento lá e aterrou a beira da estrada e já limpou aquele barranco lá, então tem como fazer essa pista. Então tem que fazer um projeto para ver se tem condições, tá bom? E eu gostaria de aqui mandar um recado para aqueles comerciantes ali da Praça da Rodoviária. Foi colocado umas lixeiras lá com tampa, mas o lixo não pode ser colocado lá solto, tem que colocar num saco, numa sacola e colocar e fechar. O que está acontecendo? Tem a lixeira lá e tem um tambor do lado. Durante o final de semana, eles enchem aqueles tambor e cavalo derruba, cachorro derruba, chega domingo de manhã, está com a sujeira na praça e as lixeiras com tampa todas vazias. Então, a prefeitura fez a parte dela, que colocou a lixeira. Os comerciantes têm que fazer a parte deles. A população em comum. Porque tem uma lixeira em frente, um comércio, se ela não couber aquele lixo, tem 5 lixeiras em volta da praça. E a maioria delas fica vazia e os lixos soltos na rua. Tá bom? E eu gostaria aqui de agradecer ao Moisés, que ele fez um serviço muito bom nas estradas por aí. Está faltando algumas para fazer. Deixar o pessoal lá do São Domingo tranquilo, que até esse final de semana a gente chega lá, se Deus quiser. A estrada lá do Maritaca ficou muito boa. Ficou algumas buchas para tirar, mas já conversei, vai lá tirar, não precisa se preocupar. E com a conversa com o secretário do prefeito também, a respeito de consertar aquele grupo lá do Maitaca, que uma moradora de lá, ela conseguiu uma verba para poder fazer aquele serviço lá. E a verba foi usada em outra coisa, mas o prefeito garantiu que vai fazer o serviço lá. E conversando lá com o secretário, ele falou que já está no cronograma de Moisés para fazer. Então, gostaria de deixar o pessoal lá tranquilo, que não está esquecido, não. Que o serviço lá vai ser feito. Por hoje é só. Uma boa noite a todos. Passa a palavra ao senhor vereador Danilo Augusto Leão Cardoso da Rocha. Para mim, este é um dos melhores momentos que tem. Fora os projetos, dói a cabeça, mas é preciso. Primeiramente, eu fiz um rascunho aqui para apresentar e justificar a população. Do dia 8 ao dia 11, participei de um curso e um encontro com a deputada chamada Lohana, em Belo Horizonte. O retorno nosso é para o município mesmo. E dá uma justificativa aqui para o pessoal que está continuando me cobrando a respeito do banheiro da rodoviária. Uma entrada está servindo tanto para os homens quanto para as mulheres. A gente vê se a gente consegue isso para tanto as mulheres ter mais liberdade de usar lá. O ofício já está na mão dos responsáveis, eu creio que não vai tardar muito. Parece, visivelmente, não é tão difícil. Quebrar uma porta independente, dar acabamento nela e colocar entrada individual. E também, mais uma vez, para a população tentar, pessoal, passar na faixa de pedestre. Foi pedido várias vezes a faixa de pedestre, tem pessoas que estão passando fora delas, está ficando o carro está desviando do pedestre, o pedestre desviando do carro, todo mundo fora da faixa. Eu sei que não é preferência, mas se torna prioridade o pedestre. E voltando aqui para o bairro Operários, hoje eu encontrei com o responsável e falou comigo que a quadra do Cruzeiro já está em processo de licitação e tem previsão de cobrir ela. Ou seja, ela não vai servir só para jogos de bola, futebol, vai servir também para reuniões, encontros comunitários, vai ser bem utilizado. Um pouquinho mais de paciência, a gente está atrás dessas demandas. E também ali na Rua Turquesa,
nosso senhor presidente até chegou a falar que está pronta, está muito perigoso lá, as grades, pelo que eu sei, já está pronta, vão fixá-las lá, se puder fazer esse ofício das grades na Rua Turquesa, está ali próximo à quase 846, para uma grade de proteção, tem muitas crianças lá e está perigoso. E agradecer também, de imediato, foi feita ali a limpeza na Rua Lorival de Pinho, estava muito perigoso, melhorou muito, o pessoal está agradecendo aí o executivo, o pedido que fizemos, as crianças, os jovens, adolescentes que usam ali aquele local, está passando com mais segurança. E no mais também, concluindo aqui o que o nosso vereador César disse, essa demanda que ele quer a passagem aqui sentido sítio, tem aqui o Vitor, a dona Regina, o Charles, a Cristina, ali do PET até ali em frente a Denise, também ver se tem como fazer algo para que eles possam passar com mais segurança. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Passa a palavra a senhora vereadora Ana Lúcia Lopes Miranda. Para hoje, senhor presidente, quero pedir à nossa secretária Rose que faça um ofício à Secretaria de Infraestrutura pedindo um quebra-mola, redutor de velocidade ali na Nova Pousada. A rua eu vou conferir aqui, só um minutinho. Esqueci de anotar aqui. Rua José de Almeida Santos, Rose. Você faz esse favor para mim, tá? Parabenizar também a equipe de infraestrutura, né, pelo trabalho bacana que tem feito na zona rural. As roçadas, né, da beirada da estrada. A estrada está muito boa, graças a Deus, em muitos pontos. E ainda tem, né, como meu colega César falou, ainda tem alguns pontos que precisa melhorar, mas está muito bacana mesmo. Está dando para andar de carro assim, tranquilamente. E a pé também, né, gente? Em relação ao posto do Maitaca, também é uma demanda minha. Quando a moradora lá do Córrego Maitaca, ela recebeu esse recurso, eu estava presente com ela, né? Eu era secretária de agropecuária, a gente estava num evento, e ela foi beneficiada com esse recurso. Ele realmente, né, ele caiu na conta, no momento não tinha como fazer a reforma, foi utilizado para outra demanda, mas em conversa também com o prefeito, ele deixou claro e tranquilo a essas pessoas que essa reforma ela vai ser feita o mais rápido possível, se Deus quiser. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigada, meus colegas também. Boa noite a todos. Passa a palavra ao senhor vereador Nilson Renato Miranda Campos. Eu fui procurado aí por uma usuária, né, do PS Central, fazendo, né, alguns relatos, né, até reclamação mesmo, né, com relação à prestação de serviço, que tem os dias para poder ser atendido, né, ele ainda falou assim, olha, a gente não escolhe o dia que adoece. E quando procura o hospital, não quer dizer que eles não atendem, mas eles falam que a questão do hospital é para urgência e emergência. Temos aí os estagiários que estão atendendo, né, auxiliando aí, logicamente é necessário, estão aprendendo, né, possivelmente pode voltar a ser médicos trabalhando aqui na nossa cidade, mas o que acontece? O usuário passa com o estagiário e tem que voltar no médico com relação a carimbar a receita e tudo. Então, a sugestão da usuária é que o médico e o estagiário estejam juntos, para não precisar ir para um lado, para o outro, e a questão de disponibilidade de um horário mais amplo para atendimento aí, dos usuários, tá certo? A pessoa que vai ao PSF não vai lá para passear, né? Vai lá porque está necessitando. Ninguém vai sair de casa para poder passear no PSF, não. Também fui procurado há poucos dias pelos meninos aí das bicicletas que foram
apreendidas, né? A situação foi necessária, né, porque estava colocando em risco a vida deles e a da população. Porém, o seguinte, eles estão pedindo, solicitando um lugar que eles possam praticar esse esporte. Então, seria uma situação que o Executivo poderia pensar, analisar na possibilidade aí, né, que é considerado um esporte por eles, né, e temos muitos praticantes aí, então tem que analisar a situação de ter um espaço adequado, né, para não virar bagunça na cidade, né, e nem colocar em risco a vida deles e a população, da população. Bato na tecla novamente com relação, já até foi falado ali uma situação pelo vereador César, com relação aos animais, né? Mais uma vez, os animais que estão soltos na cidade estão nos causando transtornos. Precisamos fazer algo em relação a isso, né? O lixo é o mínimo. Está correndo risco aí de a gente ter acidentes sérios com animais pela nossa cidade aí, além de doenças e até mesmo ataque. Mais uma vez, ainda não tive retorno ainda da Secretaria de Saúde com relação ao ofício que foi encaminhado, não. Outra questão é o transporte de pacientes, né, uma vez que da região ali de Cachoeira, Simões, Barra, que eram atendidos ali no PSF José Barroso, né? Foi necessário, por causa da reforma, trazer os pacientes para cá, né? Mudar o atendimento para cá. Porém, vários daqueles pacientes, aqueles usuários, não têm condições de vir até aqui, não tem recurso, né? Foi solicitado a questão aí do transporte e o que me foi retornado é que teria o transporte para alguns dos usuários. E caso precisasse, teria que agendar com a agente de saúde, né? Volto a bater na tecla que a pessoa não adoece, né? Agenda a doença, não. Então, tem que estar disponível de maneira frequente. Tá certo? Sem mais no momento, é só isso mesmo. Muito obrigado. Boa noite. Passa a palavra a senhora vereadora Andressa Rafael Santos Queiroz. Brevemente aqui, inicio o meu expediente, informando a população que nós, vereadores, estivemos reunidos desde as 16h40 aqui na Câmara. E essa tem sido, né, uma sequência nossa aqui, um compromisso nosso, de nos reunir sempre com antecedência. Hoje foi uma exceção devido ao feriado, mas estamos reunindo nas comissões aqui internas, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, sempre com antecedência para avaliar os projetos que são discutidos nessa casa. Então, às vezes a gente, né, pede uma vista a um projeto ou solicita, né, que seja retirado para a gente ter todo o cuidado necessário para analisar os projetos. Então, só mesmo parabenizar todos os vereadores. Eu vejo que isso é um compromisso dessa Câmara, todos os vereadores. A gente está uma Câmara muito coesa, né, nessa participação das comissões. Do mais, eu queria solicitar um ofício, um pedido de lixeira na rua ali do Banco do Brasil, também devido à questão dos animais na rua. Como lá na rua, é uma rua, né, de grande movimentação pelos bancos, de grande passagem de pessoas, e lá tem apenas tambores. Esses animais derrubam os tambores, então é uma prioridade colocar as lixeiras que são, né, mais adequadas, que tem como fechar. Isso pode ajudar a população que tem questionado sobre o lixo na rua. Também reitero que a questão dos animais deve ser vista, né, como uma causa mesmo, deve ser planejada para acontecer intervenções necessárias. Eu estive até em Guanhães, conversando com o vereador André, para pensar, refletir junto, né, formas de
intervir nessa condição dos animais aqui em situação de rua, né, esses animais cachorro que ficam aí sem um tutor. Então, ainda não temos, né, uma concretização, um projeto desenhado, um projeto aplicável, mas está ainda discutindo, né, estamos vendo dentro da legalidade o que pode ser feito. E me coloco à disposição da população, caso tenha alguma ideia, queira pensar junto nessa causa dos animais. Por fim, eu só gostaria de parabenizar, né, as mães atípicas, que eu estou vendo que estão indo em peso às pré-conferências de saúde. Isso é muito importante. É ali que a gente, né, provoca o executivo, é ali que a gente dá sugestão e fala da realidade que a gente vive aqui em saúde. E convida a população para estar mais presente, né, às ações do executivo, a esses planejamentos, onde que a gente faz a política pública acontecer. Acredito que a população está vendo, tiveram mudanças aí no cenário da Câmara, mudanças aqui internas, na própria reprodução aqui das imagens e do vídeo, né, que é transmitido. Isso é tudo para ter mais transparência para a população. A gente vai fazer questão, né, de publicizar mais as nossas reuniões. Agora a gente tem uma servidora aqui para isso. O Marcelo também melhorou aqui equipamentos, né, a logística toda aqui de apresentar. Então, isso é importante a população estar acompanhando, né? A gente está querendo ser mais transparente, está investindo nisso para vocês acompanharem de perto. Não podem vir. É muito triste a gente ver, né, as cadeiras aqui vazias. Queríamos mesmo que a população tivesse presente, mas quem não pode, né, tem essa oportunidade de acompanhar em casa. Acompanhar, dar opinião, né, sugestão, isso é muito bem-vindo. Então, assim, eu estou vendo um movimento, né, das pessoas estarem mais inseridas, apoiando, igual as mães atípicas, mas eu convido, né, e falo para a população, estejam mais presentes conosco. E, por fim, só gostaria de falar para a população estudante que estamos analisando, vamos fazer reuniões para ver o projeto ainda, Rota do Saber. Não vamos fazer nada sem ouvir, né, como a gente já disse na última reunião, ainda nem está em pauta, né, o projeto ainda não está em discussão, porque estamos ainda em negociações internas, estamos ainda vendo tudo o que é possível. Então, vamos chamar, vamos convocar os estudantes para isso ser feito, né, em conjunto com as opiniões de vocês. Por hoje é só, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.